Boa tarde para você, internauta. Está no ar mais um programa Galácticos na TV desta terça-feira, dia 26 de setembro de 2017. A rodada 25 finalizou com o jogo entre Sport e Vasco ontem à noite, um jogo polêmico inclusive. E o Bahia se reapresentou ontem à tarde no Fazendão, após vencer por 1-0 o Grêmio, né? Que tem memória boa, é coisa séria, né? E também o Vitória venceu por 3-1 o Atlético Mineiro, foi o gol ontem e se reapresentou hoje pela manhã no Barradão. Vamos repercutir a resposta do atacante Rodrigão quanto àquela foto que viralizou dele na internet, né, com a barriga um pouco acentuada. Ele não gostou de alguns comentários, disse que está ligado em todos os programas e que alguns repórteres por aí falam besteira sem ver o dia a dia dele. E o Santiago Trellis, do lado do Vitória, que falou sobre a boa fase que está vivendo, né? O Santiago é o cara rubro-negro nesta temporada, pelo menos até então, né? O Marinho foi ano passado, o Santiago Trellis na verdade, neste ano. Uma boa tarde para você, internauta. Boa tarde, Nilson e Rafael. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Luiz está aqui com a gente, dando esse esporte maravilhoso. Você que curte o nosso trabalho. O Bahia começando a semana efetiva, né, do jogo contra o Curitiba, sábado à tarde na Arena Fonte Nova. Um jogo que vale 6 pontos para o Bahia. Vale o afastamento aí da zona do rebaixamento. Rodrigão pegando ar com a questão da foto. Eu vou explicar o termo técnico daquela foto já. Mas o Bahia com novidades aí, sem o Eduardo e sem o Lucas Fonseca, mas o Bahia deve ajustar o time para o jogo de sábado contra o Curitiba. Muito boa tarde, Anderson, Nilson. Tive um déjà vu aqui nesse início do programa, mas tudo bem. Vitória que se reapresentou na manhã de hoje e fica aquela dúvida. Como é que será que o Mancini vai armar o time para esse jogo dificílimo contra o Botafogo no próximo domingo? Acho que é o principal desafio do Vitória nesse momento da competição, principalmente por ser o Botafogo, time muito armado pelo Jair Ventura. O Thiago Santana já participa conosco, fala vamos que vamos. E o Alain Delon pergunta se o volante do Vitória que estava no Náutico vai ser utilizado. Ele pergunta do Darlan, Machado. O Darlan tem aquela situação que muita gente fica até na dúvida se ele pode ou não ser utilizado, porque tem aquela questão do processo de inscrições de novos atletas já ter se encerrado, mas vale ressaltar que ele pertence ao Vitória, estava emprestado ao Náutico e ele retornando ao Vitória, caso tenha interesse o rubro-negro, tem aquela situação que a CBF não pode cercear o direito de trabalhar do jogador. Mas, sinceramente, diante da atual conjuntura, eu acho que o Mancini já está com o elenco fechado. Se for utilizado, vai ser para compor o elenco realmente. O Mário Silva, eu liguei para ele, Machado, para perguntar sobre a situação do Darlan, e ele disse que tem a questão de inscrições. Então, vale nesse caso também. E não pode ele se inscrever, independentemente do que você falou. Sim, ele disse que a chance é nula. O Nilson, o Rio Bené pergunta aqui se a gente acha que o Edgar Júnior, Regis e Alione deveriam ser os titulares nos lugares de Mendonça, Vinícius e Rafael. O Zé Rafael não digo, né? Mas o Mendonça e o Vinícius não estão praticando bom futebol, né? O Vinícius foi muito mal no primeiro tempo contra a equipe do Grêmio, e o Mendonça caindo de produção jogo a jogo. Eu acho que o Preto tem que ajustar o time do Bahia, dar oportunidade a quem já mostrou serviço no clube, né? O Alione perdeu espaço, está voltando, sofreu pênalti, é um jogador que precisa atuar para entrar em forma. Eu acho que o Edgar Júnior e o Alione, no decorrer dos próximos jogos, serão titulares com tranquilidade. Com mais perguntas aqui, hoje está bombando, viu? O Marcelo Pimenta de Araújo pergunta se há explicação para a queda de rendimento do atacante Chiesa. E também, juntando aí, Machado, ele pergunta se não está na hora de dar uma oportunidade a Kaique, goleiro, já que teve uma boa atuação no último jogo. O Kaique deve ter essa oportunidade, inclusive, porque o Fernando Miguel está com esse problema de uma fascite plantar. A gente sabe que é uma lesão muito chata, que não desaparece assim de uma hora para outra e está vivendo um bom momento. Eu acho que se o Kaique tiver uma grande atuação nesse jogo contra o Botafogo, dificilmente o Mancini vai ter critério para estar tirando ele e retornando com o Fernando Miguel. Sobre o Chiesa, é aquela situação, eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Chiesa é um jogador que depende muito da moral, do carinho da torcida, de estar com a confiança em dia para poder render. No Vitória, ele não vem tendo toda essa confiança, eu acho que isso vem deixando ele cair um pouco de rendimento e é um ciclo vicioso. A torcida não apoia, o Chiesa não joga, a torcida não apoia, o Chiesa não joga. O Rafael Perdigão pergunta aqui, Nilson Luiz. Rodrigão está visivelmente fora de forma. Por que não sacar ele e colocar Edgar Júnior? Olha, não é bem assim. Eu vou explicar o termo técnico. Pode explicar agora o termo técnico? Chama palomboísmo. O que é palomboísmo? Você tem isso? Tenho. Todos nós temos. Quase todas. Explica aí.
A semana passada teve o Mr. Olímpia nos Estados Unidos. 2 atletas fisiculturistas de altíssimo nível foram desclassificados porque estavam com palomboísmo. O que é? É o inchaço abdominal, não é gordura. Gordura não é aquela gordura flácida, é o inchaço natural, é o aumento visceral que eles chamam. É o aumento das vísceras, ou má colocação das vísceras no intestino acaba dando aquela estufa. E o Rodrigão tem isso. O Rodrigão não tem gordura abdominal, ele tem palomboísmo, que é um inchaço natural. Cabelinho tem, eu tenho um pouco, todos nós temos. Agora o dele está um pouco avantajado. Por que se cobra do Rodrigão isso? Porque ele é um atleta de alto rendimento, é um atleta profissional e tem que estar em forma fisicamente. A forma física é imprescindível para você praticar o futebol em alto rendimento. Não só o futebol, qualquer esporte hoje em dia, você tem que estar bem fisicamente. Cabe ao departamento de fisiologia do clube, né, o nutricionista do clube, definir melhor aí a questão do Rodrigão em relação à sua alimentação e aos treinamentos. A gente vai assistir o Rodrigão, mas antes eu quero perguntar ao Nilson Luiz se no programa de Juliana ontem ele falou do Rodrigão. Você falou alguma coisa do Rodrigão? Falei. Falou bem, mal, brincou, foi o quê? Não, falei bem. Eu acho que o Rodrigão é um jogador que tem presença Da diária. barriga dele, eu digo. Falei também, colocaram uma foto, né, que virilizou. Mas não fiz nenhum tipo de crítica ao jogador. Falei que ele precisa, falei o que falei aqui agora, né? Ele precisa entrar Você falou do palomboísmo? Falei à noite na rádio. À noite eu vi. É porque a gente vai ver aí, não sei se o Luiz separou, Luiz? Separou essa parte, ele pegou ar. Eu não sei com quem foi. Eu fiquei com medo, porque eu falei, rapaz, Nilson participou do programa Juliana segunda-feira. Será que foi com Careca? Mas foi você não, né? Não, eu falei do palomboísmo à noite, né? Porque eu já conheço isso há muito tempo, né? Eu já tive dilatação abdominal, tratei, dieta que se trata, isso é dieta, e você consegue diminuir bastante. Então vamos assistir aí o Rodrigão falando sobre isso. Mas recebi muitos comentários, né? Recebi uma foto aí não agradável. Eu também fico muito ligado em programa. Tem um certo programa aí que certas pessoas falam que é complicado pra gente. Só que nem eu falo, o cara não tá no meu dia a dia, o cara não vê como eu trabalho. Falar é fácil, o difícil é ser eu, né? Então, por isso que eu falo. Vem trabalhar, viver meu dia a dia para depois chegar na frente das câmeras e falar as coisas certas. Não saber por boato, né? Porque muita gente, muitos repórteres são assim. É como eu sempre falo, né? Para quem é centroavante, atacante, quer sempre fazer gol. Quando você faz gol, tá tudo ótimo. Seus elogios são os melhores. Quando você fica sem fazer gol, começa as críticas, começa a ouvir os comentários que você não quer. Só que eu sempre falo, tem que ter cabeça de gelo, ficar bem focado, trabalhar cada vez mais forte no treino, porque quando surge uma oportunidade dessa, eu vou estar pronto, preparado para poder fazer o gol. Não tem jogo fácil, né? Vai Grêmio, Coritiba agora. Pressão tem todo jogo, né? Não é porque o Grêmio é finalista da Copa do Brasil, Libertadores, quer dizer, né? Desculpa. O Coritiba vai vir do mesmo jeito. 90 minutos, eles querem o resultado, a gente também quer. Só que a gente está em casa, a gente tem que prevenir nosso ritmo e a busca dos 3 pontos. Viu? Seria legal. Poderia ser mais, poderia ser o estádio inteiro, né? Mas uns 35 mil, 40 mil, seria bonito. Tem alguns comentários aqui, Nilson, e você vai comentar de forma rápida sobre isso, né? Porque para não alongarmos muito nesse negócio de Rodrigão, né? Até para não parecer que está pegando no pé do jogador, longe de mim. Eduardo Araújo, cara e cachorro bulldog. O Marcelo Pimenta de Araújo, barriga de baiano da Acarajé. Vitor Passos, qual foi, Nilson? O Rodrigão tá gordo mesmo, não consegue correr. Não, discordo. É o porte físico do atleta, ele sempre jogou assim. Ele é um jogador alto, ele tem muita massa muscular. Desde a época que ele jogou no Campinense, ele tem esse porte físico. A barriga tá errado, viu? Não tô dizendo que tá certo, não. Não entenda por essa forma, não. Tá errado. Eu falei que o Bahia precisa tomar uma providência. Sim. Agora, não é gordura. Gordura não é gordura. Ali é um inchaço abdominal, é diferente. Agora, o jogador precisa melhorar a sua forma física, isso aí não tem jeito. E o Léo Santos finaliza aqui com o Zeca Pagodinho versão jogador, falando sobre o Rodrigão, né? Esses são os comentários do pessoal aqui, tá aqui nos comentários. Mas tá metendo gol. Da própria live. Pois é. O Josinei Garcês participa com a gente, além do Bruno. Um abraço para você, é um só.
O Nilson, ele fala aqui, Nilson, o Grêmio foi prejudicado, você viu os programas esportivos nacionais, ele afirma. Nilson, melhor setorista esportivo da Bahia, sou seu fã, sabe tudo. Edmilson Alcântara, dê um abraço para Edmilson aí. Um abraço, Edmilson, o problema do Grêmio, viu? O problema deles lá, eu quero saber que o Bahia ganhou o jogo, não tenho nada com o Grêmio. Pois é, e o Santiago Trellis, hein, Machado? Vivendo grande fase, foi o cara da rodada na 25, né? Na rodada 25, marcou o gol, participou dos outros dois que o Vitória marcou. Tem feito bastante gols com a camisa rubro-negra, jogado muito, correndo muito, enfim. Santiago Trellis é o cara do Vitória. Eu acho que o Trellis foi bacana porque ele chegou aqui no Vitória meio sob muita desconfiança, um jogador que veio do Deportivo Pasto, um time tanto quanto desconhecido na Colômbia. Eu lembro que a gente fez um jogo do Vitória contra o Atlético Nacional da Colômbia em 2015, se não me engano, pela Copa Sul-Americana, que o Trellis era reserva dessa equipe do Nacional. E é um jogador que chegou sob muita desconfiança e vai se afirmando cada vez mais. É um centroavante moderno, um cara que tem o porte físico, sabe fazer o pivô, tem um bom jogo aéreo e tem bastante velocidade. Se encaixa perfeitamente com o estilo de jogo que vem propondo o Mancini ultimamente, principalmente fora de casa. Aquele Vitória mais fechadinho, reativo, mas que tem um ataque muito letal quando contra-ataca. Então vamos ouvir e assistir aí o Santiago Trellis em sua entrevista coletiva que aconteceu hoje pela manhã. Boa tarde, estou muito contente. Eu sei que quando cheguei é muito desconhecido para muitas pessoas aqui no Brasil, mas o trabalho é meu e cada dia demonstrar que tem condições de jogar no futebol brasileiro, jogar no grande clube como é Vitória. Então acho que as coisas estão saindo da melhor maneira por desempenho, por entrega que eu sempre demonstro cada dia no treinamento e também no jogo. Então, estou muito contente com isso. Por isso, sei que ainda falta muito mais. Ainda não estou no momento nem conseguir os objetivos que eu quero conseguir. Então, vou seguir trabalhando da melhor maneira para cada dia estar melhor e poder ficar muito tempo no futebol brasileiro. Eu acho que às vezes dentro do Barradão a mesma pressão que a gente sente e que a torcida também volta para o time sair na frente do outro adversário, às vezes a gente deixa muito espaço atrás porém nos últimos jogos ainda a gente não começou perdendo por muitos gols ou perdendo, mas no começo do campeonato a gente ia 15, 20 minutos, a gente já ia perdendo 2-0. Então isso era muito difícil para a gente virar. Eu acho que também jogar de visitante, a pressão sempre vai estar mais no time local. Então acho que a gente tem que, não sei, vamos ter que mudar a estratégia, alguma coisa vamos ter que fazer, porque a gente não pode perder mais pontos dentro de casa. Sabemos que deixamos escapar pontos muito importantes com times rivais diretos para a parte da tabela, para recuperar os pontos. Então, agora vem um jogo muito importante e difícil no Rio de Janeiro e acho que depois disso a gente tem que fazer as coisas como vem fazendo fora de casa para mudar a situação e começar a ganhar dentro de casa. Pois é, esse aí é o Santiago Trellis. Inclusive, a Cida Santana pergunta se o Vitória comprou o passe de Santiago Trellis, Machado. Na verdade, o Trellis ele já veio para o Vitória com um contrato até o final de 2018. A gente tem que lembrar sempre que não tem mais essa situação de passe. Tem a questão dos direitos econômicos e os direitos federativos. No momento, o Vitória firmou o contrato com o atleta até o final de 2018, então pode ficar tranquilo que para o início da temporada que vem, a menos que alguém venha e pague se o Vitória quiser vender, mas o Trellis fica no Vitória para 2018. Agora é aquela situação, está vivendo um bom momento, temos que ver se ele vai manter isso até o final do Brasileiro e no próximo ano. Pois é. Teve um torcedor que falou aqui, o Luiz Silva, é melhor um gordo fazendo gols do que um magrinho só mamando nas tetas do time. Aliás, Rodrigão, eu não quero adjetivar ele pejorativamente, né? Isso aí fica a cargo do torcedor que comenta e cada um responde pelo que fala. Eu chamo ele de Rodrigão, é Rodrigão, enfim. Esse Rodrigão marcou o gol de pênalti que deu o triunfo ao Bahia na última partida e levou o torcedor à loucura, né? Teve um torcedor que eu não consegui identificar, que gravou os bastidores da Fonte Nova lá. Não sei se vocês viram esse vídeo.
Ele não conseguiu, ele não foi assistir, né? Muita gente pode ter visto também. Ele não foi lá assistir o vídeo, o pênalti, na verdade, ficou perto ali de onde ficam os banheiros e tal, da Fonte Nova, e filmando a reação. Vamos assistir? Ficou bem legal. Pois é, torcedor esperando aí, né, a batida de pênalti do Rodrigão. Todo mundo tenso, aí ele vai colocando lá, vai bater, haja coração e tal. Todo mundo tenso, o cara doido, e aí o gol. Olha como saem os torcedores, malucos, rapaz. Essa torcida do Bahia é uma viagem, né, velho? Olha pra lá, ó, o cara dando cambalhota, eita zorra, esses caras... Não tem igual não, Nilson. Torcida do Bahia é uma coisa que não tem explicação, né, Carecone? A gente tem uma imensa torcida, né? Uma torcida gigantesca, mas a gente tem dirigentes pequenos, né? Ao longo de alguns anos, o Bahia não conseguiu ter dirigentes, né? Uma cúpula de futebol do tamanho de sua torcida, que fizesse jus ao tamanho da torcida do Esporte Clube Bahia. Né? O Bahia realmente tem um torcedor apaixonado. Você vai jogar contra o Bragantino, lá em Bragança, tem mais torcedor do Bahia do que do Bragantino. Você vai jogar em São Paulo contra o Santos e o Corinthians, qualquer equipe paulista, tem torcedor do Bahia em grande número. Então o Bahia tem torcedores em todos os estados do Brasil, realmente uma torcida fanática, apaixonada. Pena que a gente não consegue ter um time para jogar Libertadores, né? Como eu quero ver ainda o Bahia jogar Libertadores aqui em Salvador, na Arena Fonte Nova, né? O Bahia disputando título pau a pau ali com o Corinthians, com o Grêmio, mas isso ainda vai demorar um pouco. Pois é, ô Machado, o Vitória se reapresentou hoje, pela manhã, no Barradão, aquela coisa, né? Os titulares do jogo, recuperativo, os reservas, sei que lá. Mas o Todinho preocupa, né? O Todinho sentiu o joelho. Pois é, parece que teve um estalo em um lance ali no treinamento. A gente sabe, não é um jogador que vem sendo titular, mas preocupa porque é um jogador que compõe o grupo. O Wagner Mancini vira e mexe, utilizou ele naquele jogo contra a equipe do Fluminense no segundo tempo. E, logicamente, é um jogador do Vitória. É uma situação que preocupa. E aí a gente tem que averiguar também os outros jogadores que estão lesionados, né? O Mancini que vai ter para esse jogo contra o Fluminense um importante retorno, que é do Patrick. Não que o Patrick seja unanimidade perante a torcida, mas é um lateral de origem, já que o Ramon foi improvisado no último jogo. E aí a gente fica naquela situação. Kaique Sá deram 10 dias de prazo para ele retornar, mas eu acho que não vai ser respeitado esse prazo aí, pode demorar um pouquinho mais. Juninho ainda está se recuperando. Então, o Mancini vai ter muita dor de cabeça essa semana aí, viu, Anderson? O Ricardo Santana pergunta até quando os torcedores vão aguentar esse Cleiton Xavier, que ganha 300 mil, até o final do contrato dele, que é 2019. 18? Meio de 2019, eu acho. É metade de 2019. 2 anos e meio, imagine. É esse tempo todo aí. Alô, Simval, um abraço, viu? Tem até uma mensagem aí do Edilson Ribeiro, né, que ele faz uma alusão à minha resposta do Grêmio. Veja aí, Anderson. Pode falar. Pode falar? Você está dizendo... Edson Ribeiro. É o Edson, né, dizendo que não é problema do Grêmio, que tem que ser pelo certo. Mas você falta com respeito quando me chama de sardinha, de Jair, né? Aí não vale nem a pena de falar o que é que você quer. Problema do Grêmio, meu irmão. Quando Jair e Vitória são roubados pelos árbitros, que os árbitros erram contra a Bahia e contra a Vitória... O pessoal do Sul não está nem pra gente, não. O lance não passa em rede nacional, não passa nos principais programas de TV e fica por isso mesmo. Não tenho nada com o Grêmio, não. O problema deles. Eu quero que o Bahia e o Vitória ganhem seus jogos, independente se o juiz errou ou não. Nem para negócio de Grêmio, nem para... o que é que eu tenho a ver com o Grêmio? Tá aí a resposta do nosso Wilson. O Bahia jogou lá com o Grêmio, tomou 1-0 lá, o Bahia estava melhor em campo, houve um erro no escanteio, não houve escanteio, não foi isso? O Grêmio cobrou o escanteio e fez o gol. Calma. Com o erro da arbitragem. E o Bahia perdeu por 1-0. Aí vamos parar, né, de conversinha bonitinha e na prática é completamente diferente. Respira, Nilson. Respira fundo. Fica tranquilo, cara. O Léo Oliveira pergunta, cadê o Márcio? Quando ele volta? Márcio Martins volta amanhã. Amanhã ele está de volta e eu volto para lá, para a cadeira dos comentários. E o Márcio Martins, que fez uma viagem aí, né? Não precisa saber para que viajou. Foi contar os bois. Levou um drone também, porque tá difícil contar por cima. Né? O Vini Andrade fala aqui, Anderson, lê minha pergunta lá, please. Só que eu não... Eu já achei a pergunta dele aqui. Só que a minha sumiu. Não, mas aqui eu leio a pergunta do Vini aqui, ele diz assim, o Vitória ganha fora porque tem postura diferente e não porque o Barradão tá com zica. Vocês acham que o Vitória deveria se comportar da mesma forma dentro de casa como ele atua fora
ou seria covarde por parte do técnico? Aproveitando já para emendar logo, eu acho que essa situação da postura não é nem questão de postura covarde por parte do técnico, e muito mais como a torcida vai se comportar. Vitória jogando no Barradão de forma mais reativa, esperando um pouquinho mais o adversário, será que a torcida vai ter paciência para não ficar pressionando, vaiando o Vitória e prejudicar ainda mais? Mas se o Vitória adotar essa mesma postura jogando dentro de casa, é perigoso por conta dessa história da pressão. Mas o Vitória tem sido muito eficiente, eu acho que seria um risco bom a se correr, porque o Vitória não tem conseguido os pontos dentro de casa. Tá aí a resposta, então, da sua pergunta, Vini Andrade. O Léo Santos comunga da ideia do Nilson Luiz. Ele diz que, ele fala assim, quantos jogos o Bahia foi roubado e ninguém falou nada? Né? Tem isso também. O Marcelo Pimenta de Araújo fala, você tá bem como apresentador, mas Márcio tá de volta amanhã, é melhor ainda, Márcio. O Leonardo Alves faz uma pergunta aqui, que eu vou segurar para vocês dois responderem, e eu não vou responder, no final do programa. Quem vocês acham que tem mais capacidade de permanecer na Série A, Bahia ou Vitória? Já já vocês respondem, mas espera aí. O Edivaldo Marculino fala aqui, boa Nilson, não só Bahia, mas não sou Bahia, né? Mas é isso mesmo. Manda um alô pra galera da Nova Sussuarana. Alô, galera da Nova Sussuarana, um abraço pra vocês, manda aí. Valeu, um abraço pra galera da Velha Onça aí. E só um detalhe, viu, Anderson? Ontem no Sport TV, no Bem Amigos, o Arnaldo César Coelho colocou o lance. E a bancada colocou, e a bancada foi unanimidade que não foi pênalti. Aí eu pergunto a você, Edilson, não é? Edilson, Edson, ou Edson. Se o jogo fosse em Porto Alegre e aquele pênalti fosse para o Grêmio, contra o Bahia, e o Grêmio fizesse o gol, o Arnaldo ia botar o lance para tentar dizer que não foi para ajudar o Bahia? Jamais ele ia passar batido. Ó. O Grêmio fez o gol, o Bahia que se lembra. Então a verdade é isso, meu amigo. A verdade é isso também. Luciano Santos pede um abraço para São Caetano. Alô, São Caetano, um abraço para todos vocês, moradores lá de São Caetano também. Rapaz, daqui a pouco o Nilson Luiz e o Machado vão responder quem tem mais capacidade de permanecer na Série A. Mas o tal do Ronaldinho Gaúcho brinca, né, Nilson? É difícil a gente dizer assim, Ronaldinho Gaúcho, não sei o que lá. O cara tava brincando de futsal. É até um vídeo que muita gente pode até ter visto, mas quem não viu, veja isso aí. Pode lançar, Luiz? Olha pra isso, bicho. Que homem é esse, velho? Que homem é esse? A caneta que ele dá, velho. Brinca com o sujeito. Coitado, eu tenho pena dessas pessoas que brincam com o Ronaldinho Gaúcho. Não brinca, né? Simplesmente é humilhado. Aí o cara tá com o cabelo branco já, coroa. Né? Olha lá. Jogou, voltou e... Crau, caneta. Eita zorra. Não dá pra eu jogar bola com esse cara não, bicho. A bola... Ainda vira a cara, ele é descarado. Eu sempre digo dos que eu vi jogar, Zico primeiro, Romário segundo e Ronaldinho Gaúcho terceiro. O Ronaldinho Gaúcho espetacular com a bola nos pés, jogador, né, o mágico, né, com a bola, né, fantástico. O Ronaldinho Gaúcho para mim espetacular. E o Romário melhor dentro da área, né? O Machado, a gente já pegou uma época do Ronaldinho estourado, né? No Barcelona, 2005, se não me engano. 2005, 2006. Rapaz, que homem é aquele? Eu filava a aula, posso falar isso agora? Acabei mesmo. Eu filava a aula para ir para uma sala que não estava tendo aula para assistir a Champions League, ver o Ronaldinho jogar. Eu vi tanta coisa ao vivo de Ronaldinho Gaúcho que a gente gritava assim, parecia gol. Faz a gente feliz, né? O lance, a coisa bonita. No Milan também, ele jogou muita bola no Milan também. A gente foi muito feliz, como você disse, Anderson, de poder ter visto o Ronaldinho no seu auge. Para mim é o meu ídolo no futebol, não que tenha sido melhor, não entro nesse mérito, mas é o meu ídolo particular, o Bruxo. Eu acho que se ele fosse atleta, ele teria tudo para ser um dos maiores da história, que eu já acho que ele é. Ele já gravou seu nome na história do futebol, mas poderia ser maior do que ele foi. Apenas 2 títulos de melhor do mundo para o Ronaldinho, na minha opinião, foi pouco. Se ele fosse um atleta, se dedicasse como tal realmente, o Bruxo tinha tudo para ser, talvez aí, um top 3 aí da história do futebol. Sou muito fã do Bruxo. Beleza, valeu Machado, a galera gostou dos abraços aqui. Um abraço para Capim Grosso, alô para Capim City. Beleza, um abraço aí. Você quer que eu fale Capim City, no inglês da Inglaterra ou no inglês dos Estados Unidos? City ou City? Fica mais bonitinho o City, né? Um negócio mais abrasileirado. Tem gente da sua área pedindo abraço aí também. O Príncipe Davi, falando aula no CPM, né, Anderson? Pois é, você era baixinho, ó, pequenininho, usava bibico ainda, e eu já era pan, viu, Davi? Tô ligado em você. Cajazeiras, City, um abraço para Santo Estevão também. Tinha uma pergunta aqui para o Nilson Luiz, eu terminei me perdendo. É o Marcelo Pimenta? Não, aí... Ele está dizendo aqui que o bom jornalista tem que ser imparcial. Olha,
concordo com você, claro. Só que nós aqui achamos que a bola, eu acho que não foi pênalti. No momento eu achei que foi, o Rafael também achou que foi, e depois na televisão nós vimos que não foi pênalti. Agora, ninguém tem que estar para chorar, não. O que eu não vou fazer é chorar a favor do Grêmio, né, Anderson? A gente não vai, ou tinha que anular, nada a ver, o Bahia ganhou, isso é que importa. Não estou aqui para chorar, nem para ser imparcial. Ah, o Grêmio foi... Nada a ver, quem tem que reclamar é a imprensa gaúcha. Nós temos que defender os nossos aqui. Eu não marquei pênalti, não sou juiz, eu estou aqui para falar do jogo. Para mim não foi, o juiz marcou, beleza, o Bahia ganhou, isso é que importa. E a torcida e a imprensa gaúcha, que chore por lá, que reclame por lá. Pois é, beleza. O Lucas Schran pergunta aqui, William Farias volta quando? E quando voltar, tem vaga? Na minha opinião, não. O que acham? O William Farias segue nesse processo aí de recondicionamento, é uma situação que preocupa, porque foi dado um prazo, depois aumentado, e aí tem que ter todo o cuidado para esse cara voltar e não reincidir na lesão. Acho que quando ele voltar, apesar de ser um baita jogador, vencendo o melhor do Vitória quando estava jogando, acho que não tem vaga garantida não. Ramon vai muito bem na frente da zaga, o William corria muito bem como apoiador, e o William Farias vai ter toda a questão física para se readequar. Acho que não tem vaga garantida não. O Newton Júnior pergunta, Anderson, pergunta aí a Nilson, com a volta de René Júnior, que estava suspenso. Tá lesionado. Machucado. Tá machucado. Pois é. Juninho volta para o banco ou ele vai sacar Edson? Observação, Juninho dá mais mobilidade ao meio campo do Bahia. O Preto vai sacar o Juninho, porque ele tem mantido o Edson de forma regular na equipe. Eu tiraria o Edson. Com tranquilidade, manteria o Juninho com o René Júnior. Não tem problema nenhum, mas o Preto, a tendência, pelo que ele fez até agora como técnico do Bahia, é manter o René Júnior com o Edson. Pois é, e o Júnior Paixão pergunta se já renovou com o goleiro Kaique. Ainda não. O contrato do Kaique vence em setembro do ano que vem. E chegando em fevereiro, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol brasileiro, mundial, enfim. Então é bom se apressar, porque um jogador novo pode render uma grana boa, né, para a equipe, pro clube, pro Esporte Clube Vitória. Um abraço aí pro Vini Andrade, o Michel Santos participando com a gente também. Detalhe final, Nilson Luiz, El Carecone, o Opalino Futebol Clube rebaixado de novo, né? Um abraço, Nilson. Um abraço pro Marcelo aqui, tá pedindo para falar da entrevista ontem com o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. Vai lá no site, tá lá, o Rafael redigiu lá a matéria. Vamos dar os créditos. Yuri Barreto, nosso colega lá do Galácticos Online. Pronto, Yuri, Rafael, a galera, todo mundo tem qualidade, são ótimos profissionais, tá lá no site. Eu fiz o trabalho jornalístico, né? O Bahia expulsou o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho do quadro de sócio, mas vamos ouvir o presidente, né? Nada mais justo do que dar o direito também dele se manifestar. Peraí, Nilson, antes da gente dar o detalhe final, faltou a pergunta do Luiz Navegarte, falou aqui com a gente. Ele que geralmente pede para acabar logo, para se mandar, né? Hoje lembrou que tem que ficar mais um pouquinho. O torcedor fez a pergunta, Nilson e Machado. Primeiro, o Nilson. Qual time tem mais capacidade de permanecer na Série A? Bahia ou Vitória? Sem ficar em cima do muro, velho. Olha, pela campanha até agora, o Bahia. O Bahia só ficou na zona na 10ª rodada. Agora, a gente olhando o Mancini, né? O São Mancini, no Vitória, a perspectiva de permanência é grande. Hoje, eu não tinha nenhuma perspectiva quando o Mancini assumiu o Vitória com 12 pontos. Hoje é uma realidade o Vitória permanecer. Mas ainda, sem ficar em cima do muro, pela campanha, por não ter ficado ainda, só ficou uma rodada na zona, acho que o Bahia tem um pouco mais condições de permanecer. Quero os dois, claro. Mas para não ficar em cima do muro, eu tenho que ficar com o Bahia pelos números e pela campanha. Tipo assim, quem vai ficar à frente? Vamos supor, o Bahia... Pela campanha até agora o Bahia, mas tudo pode mudar. E Rafael Machado vai ficar em cima do muro ou não? Falei isso aqui semana passada, muita gente disse que eu era maluco, mas depois dos triunfos no final de semana, acho que os dois vão se salvar, tem condições, não só pelo futebol apresentado, que o Vitória tem jogado bem, mas o Bahia nem tanto, mas porque tem muito time também que está pedindo para cair, Sport, Curitiba, vem pedindo. Agora, se você for me perguntar, com a crescente agora, quem deve ficar na frente, eu acho que o Vitória vem num momento melhor. Se o Bahia não acordar, o Vitória tem tudo para terminar na frente do Bahia esse brasileiro. Pois é, beleza. Torcedor, obrigado pela sua participação. O Luciano Santos mandou uma mensagem bacana aqui, né? O programa deveria ter mais tempo, mas em curto tempo foi um programa com um bom conteúdo. E o Vini Andrade fala, concordo com o Luciano. Então, só lembrando, Anderson, você que quer mais tempo de programa, compartilhe essa live, curta, comente, que amanhã Márcio volta, vai que o cara bota de 1 hora o programa. Tem gente reclamando aqui, porque amanhã eu já tô indo embora. Márcio volta... Compartilhe, faça a live crescer. O Nilson retou, viu, com você, Machado.
Já vi que eu vou ficar sem carona para voltar para casa. Ô, Nilson, um abraço para você. Eu sou a favor de 1 hora de programa, claro, né? Vem cá, Nilson, Márcio Martins hoje 18 horas ou você ainda? Márcio lá hoje voltando na Transamérica, Márcio já retornou e reinicia hoje suas atividades. E amanhã ele vem para cá. Pronto, então amanhã Márcio Martins está de volta, torcedor. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, comentários, opiniões. Hoje foi nota 15 o programa, ultrapassou a expectativa. Luiz, obrigado, valeu, Regis também. Obrigado a todos que participaram desse programa hoje conosco. Um abraço e até amanhã.